Essa é a soldada mais condecorada de todos os tempos, mas que terminou a sua vida pobre e esquecida. A história de Milunka Savić é o tipo de história que o tempo tenta apagar. Não porque seja irrelevante, mas porque incomoda. Incomoda lembrar que, enquanto muitos heróis ganharam estátuas, medalhas e livros, outros foram deixados para trás, mesmo depois de darem tudo de si. Quando a Primeira Guerra dos Balcãs começou, em 1912, Milunka tinha pouco mais de 20 anos. A Sérvia estava convocando homens de todas as partes para lutar contra o Império Otomano. Um dia, um oficial chegou até sua casa com uma convocação, mas o nome na carta não era o dela, era o de seu irmão. E é aí que a história muda de rumo. Milunka olhou para o irmão, frágil, doente, e simplesmente decidiu que ele não iria. Ela iria no lugar dele, cortou o cabelo, vestiu o uniforme e se apresentou no exército com o nome de Milun Savić. Ninguém percebeu a diferença. No início, ela era só mais um soldado anônimo no meio de centenas de recrutas. Mas isso durou pouco. Logo nas primeiras batalhas, Milunka mostrou o tipo de coragem que chama a atenção no campo de guerra. Ela avançava sem hesitar, uma força da natureza. Era quase como se nada pudesse pará-la. Durante a Primeira Guerra dos Balcãs, seu disfarce resistiu por meses, até que em uma batalha ela foi ferida. Quando os médicos começaram a tratá-la, descobriram o segredo. Milun era, na verdade, uma mulher. O exército ficou chocado e os oficiais, sem saber o que fazer, ofereceram uma saída honrosa: transferi-la para o setor médico ou para o corpo de enfermagem, mas Milunka recusou. Ela não queria cuidar de feridos, queria lutar ao lado deles. E o comandante, impressionado, acabou cedendo. A partir daí começa a parte mais lendária da sua história. Milunka participou de quase todas as grandes campanhas da Sérvia nas guerras dos Balcãs e na Primeira Guerra Mundial. Foi ferida 9 vezes e mesmo assim voltava sempre ao fronte. Durante a Batalha de Kolubara, em 1914, ela avançou sozinha sobre uma trincheira austríaca, arremessando granadas até que os inimigos se rendessem. 20 soldados austríacos foram feitos prisioneiros por ela sozinha. 2 anos depois, na Batalha do rio Krna, ela repetiu o feito, dessa vez capturando 23 soldados búlgaros. Milunka não era apenas corajosa, era disciplinada, leal e impossível de intimidar. Por isso, o exército sérvio começou a tratá-la com respeito absoluto. Com o tempo, as condecorações começaram a chegar. E não foram poucas. Ela recebeu a estrela de Karađorđe, com espadas, 2 vezes, essa que é a mais alta condecoração militar da Sérvia. Recebeu também a Legião de Honra, 2 vezes, da França. A Croix de Guerre, com palma dourada, a Cruz de São Jorge, da Rússia. E várias outras medalhas por bravura. Nenhuma mulher na história militar moderna acumulou tantas honrarias. Nenhuma. Mas mesmo com tanta glória, Milunka não era o tipo de pessoa que falava sobre si mesma. Enquanto outros veteranos eram promovidos, enviados para cargos de prestígio, ela voltava para casa com as cicatrizes físicas e mentais, e com a humildade intacta. Quando a guerra acabou, a Sérvia era um país devastado. Milhares de soldados voltavam sem casa, sem família e sem esperança. Milunka, a heroína que enfrentou impérios, também voltou. Mas ninguém parecia saber o que fazer com ela. O novo governo ofereceu-lhe um emprego menor, depois outro, nenhum digno do que ela havia feito. Em pouco tempo, ela acabou vivendo de pequenos trabalhos, cuidando de crianças órfãs e trabalhando como faxineira numa repartição pública em Belgrado. Sim, a mulher mais condecorada da história moderna terminou a vida como uma zeladora. Há algo de profundamente simbólico nisso. Milunka Savić representava tudo o que a Sérvia dizia valorizar: coragem,
sacrifício, lealdade. Mas quando a guerra terminou e o país precisou se reconstruir, esses valores foram esquecidos. Ela viveu pobre por décadas, aposentou-se com uma pensão mínima e, mesmo assim, continuava ajudando os outros. Chegou a adotar várias meninas órfãs, criando-as com o pouco que tinha. Nos anos 50, já idosa, Milunka ainda morava em um pequeno apartamento em uma área modesta de Belgrado. Alguns diplomatas franceses descobriram quem ela era, uma lenda viva sobrevivendo no anonimato. E ficaram horrorizados, organizaram homenagens e tentaram garantir que ela recebesse alguma ajuda. Mas o reconhecimento real, aquele que deveria vir do próprio país, nunca veio da forma que ela merecia. Milunka morreu em 1973. Poucos jornais noticiaram, nenhum grande funeral militar, nenhuma cerimônia de Estado. Foi enterrada de forma simples. Só muitos anos depois, quando historiadores começaram a revisitar os arquivos da guerra, é que a Sérvia começou a redescobrir quem ela tinha sido. Hoje, há ruas com seu nome, uma estátua em Belgrado e menções em livros de história, mas durante boa parte do século XX, ela foi simplesmente esquecida. E é aqui que está o verdadeiro impacto dessa história. A trajetória de Milunka Savić não é só sobre coragem, é sobre como as sociedades tratam aqueles que fazem o impossível por elas. Sobre como, em tempos de guerra, exaltamos heróis, mas em tempos de paz, os deixamos desaparecer. Ela foi ferida 9 vezes, lutou em dezenas de batalhas, enfrentou impérios e desafiou preconceitos. Mas o reconhecimento que ela merecia não veio enquanto estava viva. Se fosse um homem, talvez tivesse se tornado general, político ou herói nacional. Mas, sendo mulher e pobre, o destino foi outro. E isso diz muito não apenas sobre a Sérvia, mas sobre todos nós. A guerra cria heróis, a paz os esquece. Hoje, quando olhamos para o rosto de Milunka Savić em fotografias antigas, vemos algo raro, uma expressão serena, quase indiferente, como se ela soubesse que a glória não dura. Ela não parecia se importar com medalhas, com fama ou com reconhecimento, mas nós deveríamos, porque lembrar dela é mais do que contar a história de uma soldada. É lembrar o custo humano da guerra e como até os maiores heróis podem terminar sozinhos. Milunka Savić lutou pelo irmão, lutou pelo seu país, lutou pelos companheiros de trincheira e, no fim, acabou lutando contra o esquecimento. Talvez essa seja a guerra que ninguém vence.